Boa noite, senhoras, boa noite, senhores. Sejam todos muito bem-vindos a esta noite tão especial. É uma alegria receber cada um de vocês. Em 2025, celebramos os 90 anos do Centro Espírita de Caridade Dias da Cruz, uma história repleta de amor, dedicação e compromisso com o bem. Durante quase um século, esta casa tem sido um farol, oferecendo acolhimento, estudo e oportunidades de crescimento espiritual. Com fundação registrada em 1935, o Dias da Cruz leva a todos os rincões os ensinamentos da doutrina espírita, fortalecendo o compromisso com a caridade acima de tudo. Tudo isso é possível graças ao trabalho incansável dos voluntários que dedicam tempo e coração para manter todo esse trabalho. E para marcar este momento tão especial, temos nesta noite uma palestra que nos convida à reflexão sobre um tema essencial na nossa jornada espiritual: a reencarnação e o espírito imortal. Antes de darmos continuidade, queremos expressar nossa gratidão a todos que tornam este evento possível. Nosso agradecimento especial à Razão Info Internet, SD Live TV, 9ª Região Federativa do Rio Grande do Sul, Mil Flores, Floricultura, Rádio Uirapuru e Livraria Espírita Antonina Xavier. E um carinho imenso aqui registrado aos nossos trabalhadores do Dias da Cruz. Hoje são quase 200 almas que se dedicam integralmente aos trabalhos, da casa, sempre pela causa do bem, espalhando amor e esperança a quem precisa. Também agradecemos a presença dos irmãos de outras casas espíritas de Passo Fundo e região e todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, uma vez que esse evento também está sendo transmitido pelo Facebook e também pelo YouTube do Dias da Cruz. Para darmos as boas-vindas e também uma fala oficial em nome da direção da casa, convidamos o presidente do Centro Espírita de Caridade Dias da Cruz, Paulo Afonso Eberhard. Boa noite. Boa noite, Cris, Raul, Jorge. Levantaram de madrugada para estarem aqui conosco. É uma alegria estarmos aqui reunidos nesse momento para esta festa da luz. Lembrava dos nossos bandeirantes, dos fundadores da instituição e de nossos irmãos que conduziram durante décadas os trabalhos, e nós chegamos para estarmos dando continuidade a este trabalho iniciado por eles. Quando a nossa casa espírita estava completando 47 anos, nós aportamos a esta casa, chegamos, quem sabe conduzidos pela providência divina, porque precisávamos estar ali presentes. E ficamos muito felizes por podermos fazer parte deste grande trabalho que é levarmos o Consolador, essa verdade, a terceira revelação para a nossa humanidade e o Evangelho de Jesus. A casa completa dia 25 de dezembro, agora os 90 anos. Estaremos durante o ano realizando outros momentos também de confraternização, de comemoração, momentos como esse que a gente está tendo a oportunidade de estarmos aqui. A nossa gratidão a Deus, a Jesus e aos nossos bondosos guias que trabalham incansavelmente, embora invisíveis a todos nós sabemos o quanto eles operam em benefício de nós que estamos reencarnados aqui nesta experiência fascinante que agora iluminada pelo Espiritismo nos faz transitarmos de forma diferente, mais leve e quem sabe subindo mais depressa às alturas. Vamos orar.
Pensemos em Deus e em Jesus. Te rogamos, Deus e Jesus, as bênçãos a todos que aqui nos encontramos de ambos os planos da vida. Também estendendo nosso pedido aos nossos amigos e irmãos que estarão palestrando conosco. Permita, Jesus, que os bons espíritos em Teu nome possam estar conosco, inspirando-nos, assistindo-nos, atendendo-nos em nossas necessidades espirituais. Que esse momento de gratidão e de luz grave em nossas almas as lições de Teu Evangelho, Jesus, os ensinos das leis de nosso Pai Maior. Nós precisamos tanto de Ti, Jesus. Como é importante nos reunirmos, porque já somos tocados pelo bem, mas para fazermos parte desses momentos, Jesus, em que vem de volta até nós com o Teu Evangelho. Desde já Te agradecemos a bênção de aqui estarmos reunidos e Te pedimos, Senhor, que nos guarde em Teu amor, Tua harmonia, Tua paz e a Tua proteção. Muito obrigado, meus irmãos, desde agora, pela presença, por estarem aqui conosco. Temos a imensa alegria, então, de receber, nesta noite, dois grandes nomes do movimento espírita brasileiro. Cristiane Beira, escritora, mestre em psicologia escolar e especialista em psicologia junguiana, além de sua atuação na área educacional. É voluntária no Núcleo Educacional Serviço Espírita de Proteção à Infância e autora de diversos livros infantis e espíritas publicados pela editora Frater. José Raul Teixeira, médium e professor formado em Física pela Universidade Federal Fluminense, mestre e doutor em Educação, fundador da Sociedade Espírita Fraternidade e do Remanso Fraterno, uma obra social dedicada ao atendimento de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Com vasta experiência no ensino e na divulgação do Espiritismo, Raul é um dos nomes mais respeitados no movimento espírita brasileiro. Essa palestra que acontece aqui, mais uma vez, lembramos que é transmitida pelas nossas redes sociais. Agora, com muita alegria, damos então início à nossa palestra, A Reencarnação e o Espírito Imortal, com Cristiane Beira e Raul Teixeira. Cristiane, por gentileza. Boa noite. Vocês estão me enxergando? Eu ainda dei uma caprichadinha no salto, mas... O Fábio, me ajuda aqui, por favor. É que ele está caindo, ó. Só que assim eu vou ficar melhor. Acho que é perfeito. Uma alegria estar com vocês de novo. Por um lado parece que passou rápido, por outro lado parece que faz uma eternidade que a gente esteve aqui. Obrigada por nos receber novamente nessa data especial. É uma homenagem que precisa ser feita, porque 90 anos, acho que ninguém aqui é capaz de conceber o que significa 90 anos. Talvez tenha aqui alguns guerreiros que atravessaram as décadas, mas eu tentei fazer esse exercício de tentar imaginar o que é se manter uma casa espírita por 90 anos, e eu não consegui atingir essa experiência. Então, por isso que ela merece, sim, toda a nossa consideração, nosso respeito. Essa data é realmente muito importante. Para falarmos sobre reencarnação, eu gostaria de começar fazendo uma provocação, uma reflexão provocativa.
E peço para que vocês façam essa meditação consigo mesmos e se perguntem: o que a reencarnação faz em mim? O que eu tenho com a reencarnação? Para que serve a reencarnação na minha vida? Minha vida mudou a partir do momento em que eu descobri a reencarnação? O que muda se eu vier a acreditar na lei da reencarnação? Porque a gente gosta muito de informações. Nosso cérebro tem sede de saber, de conhecer, de entender. E nós devoramos curiosamente tudo que nos chega. Se eu falar para vocês que descobriram finalmente vestígios de uma nave alienígena, garanto que eu já consegui a atenção de quem estava aí viajando. Porque a gente quer saber, mas tem vida depois daqui da Terra? Mas e a gente, é verdade que desencarna e depois a gente volta? A gente quer saber. A gente tem sede de informações. Mas quando essas informações nos chegam, essa história do alienígena eu acabei de inventar, viu, gente? Não precisa buscar na internet, porque nós vamos ficar nisso por um tempo ainda. Sem saber, sem não saber. Mas a reencarnação, a gente já tem mais dados concretos dela para quem quiser enxergar. Já temos dados escritos e descritos para quem quiser ver, para aqueles que precisam ver para crer. No entanto, essa pergunta que eu começo nosso pensamento, nossa reflexão da noite, poucas vezes a gente faz. Mas eu acho que vocês têm as respostas, porque eu me fiz essa pergunta e a resposta que eu dei quando eu me perguntei: o que a reencarnação fez comigo, Cris? O que eu mudei desde que eu me deparei com essa lei e aceitei como uma verdade para as minhas crenças e meus princípios? O que mudou na minha vida? E eu respondi, vamos ver se vocês me acompanham. Eu respondi assim: mudou minha forma de pensar a vida. Mudou a forma de eu entender o porquê da vida. Mudou a forma de aceitar as coisas estranhas da vida. De novo, é uma posição um tanto passiva. Vou explicar o porquê. Porque, mais uma vez, é como se estivéssemos recebendo. A minha provocação é o que eu ofereço a partir daquilo que eu recebo. Se eu entendi que a reencarnação explica a injustiça, explica a diversidade das aptidões, dos talentos e de um tanto de coisas, que a reencarnação mostra como somos capazes de evoluir, se a gente pensasse num tempo curto não seria possível, mas pensando a longo prazo, voltando, então agora faz sentido a gente enfrentar uma terra, porque sim, aquilo que eu aprendo aqui eu carrego para uma próxima vez. Tudo isso eu entendi. E no dia seguinte, quando eu me levanto para começar a trabalhar, para ir viver o meu dia, o que mudou? Porque se nós temos uma massa significativa de pessoas que acreditam na reencarnação, me permitam fazer um teste aqui. Quem acredita na reencarnação, por favor, levanta as mãos. Temos aqui uma massa significativa, né? Então, pela lógica, a gente entende que, uma vez que eu entendi que o que eu faço aqui não fica por elas mesmas, que eu vou ter que responder. Uma vez que eu entendi que aquilo que eu passo tem uma explicação, porque eu sou herdeira de mim mesma,
Uma vez que eu sei que as doenças daquelas que mais nos atormentam, elas também podem ser explicadas pela reencarnação, eu não deveria, portanto, agir o mais possível de forma responsável? Eu não deveria empregar todos os meus esforços para não ficar caindo nos mesmos buracos que eu ando caindo há vidas e vidas? Eu não deveria reclamar menos das coisas que eu não gosto, porque eu sei que existe justiça? Eu não deveria agradecer pelas dificuldades, pelas dores, sofrimentos e perdas, porque eu sei que elas estão me livrando e me depurando? Mas a gente, nas nossas conversas, ainda observamos lamentação pelo que não deu certo diante das frustrações. Ainda dizemos, mas por que isso me aconteceu? Por que comigo? Ainda temos expectativas de ter uma vida sem nenhuma dificuldade, de não encontrar em momento nenhum nenhuma tristeza, nenhum obstáculo, nenhuma perda, nenhuma doença. Ainda não entendemos por que na nossa família temos uma pessoa assim e outra pessoa assada, e lamentamos e reclamamos e procuramos culpado. Se nós entendêssemos de verdade essa reencarnação, nunca mais a gente ia atrás de culpado, porque a gente já achou. Ele está no nosso banheiro todo dia, quando eu vou escovar meus dentes e provavelmente eu olho para o espelho. Então a gente poderia vir, e eu venho para fazer o meu dever de casa. Eu trouxe coisas interessantíssimas para a gente falar da reencarnação. Informações para a gente se convencer um pouco mais do que já estamos convencidos. Para a gente lembrar tudo o que já se falou sobre reencarnação na história da humanidade. Para lembrar que existem fundamentos reais que comprovam mesmo, para quem for um pingo flexível, que a reencarnação está aí. Mas eu gostaria que hoje a gente fosse embora de um outro jeito. Que a gente desse menos importância para algumas coisas que eu vou falar daqui a pouco, mas que a gente fosse embora com essa provocação. Eu preciso ter na ponta da língua os comportamentos que eu adotei após a minha conversão para a lei de reencarnação. Eu preciso ter na ponta da língua as vezes que eu deixei de reclamar, porque agora tenho consciência de que não tem cabimento reclamação. E das vezes que eu fui atrás de culpado, também nunca mais eu procurei culpado de nada. É para isso que serve a reencarnação. Para nós. Ela precisa ter uma aplicação na nossa vida. Ela precisa vir para nos oferecer um novo sentido de vida. Se antes de eu acreditar na reencarnação, eu não me importava em dar uma rasteira no meu sócio ali, porque se ele não descobrir, eu vou me dar bem. Quando cai minha ficha e eu percebo que eu não estou enganando aqueles que eu estava achando que estava enganando, eu já não posso mais continuar nesse sentido de vida. Eu preciso, de uma bússola melhor, eu preciso aprumar a minha embarcação. Esse sentido não faz mais sentido aqui. Vamos mudar. Se eu não perceber mudanças nas minhas escolhas, na direção de vida que eu sigo, eu estou jogando fora um recurso enorme que eu recebi, que é a oportunidade de entender a vida pela filosofia, pela doutrina da reencarnação. É muito comum o espírito, durante uma reunião mediúnica, trazer a sua mensagem lamentando não ter sabido o que a gente sabe. Não ter encontrado uma oportunidade de conhecer a lei da reencarnação. Porque teve uma vida
baseado numa filosofia muito diferente. Se a reencarnação me leva a me identificar com o espírito, porque é esse que fica, eu descartar a reencarnação faz com que eu me identifique com o corpo que fica. Eu ter uma vida baseada na identidade dessa que está aqui desse jeito, com esse tamanho, com esse nome, com esse currículo, ou seja lá o que for, é muito diferente de eu viver uma vida identificada com uma busca, porque eu não sei quem eu sou de fato. Viver uma vida questionando quem eu sou, porque não posso dizer que eu sou essa que está aqui. Porque eu sei que eu posso ser tantas outras e de vez em quando elas querem escapar e me dá um frio na barriga. Algumas delas a gente aprisiona no calabouço embaixo do último lugar do subterrâneo, porque se ela resolve sair aquela uma de 5 vidas atrás, não sei se eu dou conta ainda nem com o espiritismo dela. Deixa quietinha mais um pouco. Isso é viver com base na reencarnação. É não pensar como se tudo girasse em torno da vida que eu conheço, mas é lembrar o tempo todo que nós não somos daqui. É viver com base em escolhas que vão me beneficiar depois. Muda totalmente o nosso ponto de vista. Para isso serve a reencarnação na nossa vida. Para nos ajudar a mudar o nosso próprio comportamento, nossa conduta, nossas escolhas. É para isso. O Espiritismo diz que a doutrina da reencarnação, isto é, a que consiste em admitir para o espírito muitas existências sucessivas, é a única, que corresponde à ideia que formamos da justiça divina, para com os homens que se acham em condição moral inferior, a única que pode explicar o futuro e firmar nossas esperanças, pois que nos oferece os meios de resgatarmos nossos erros por novas provações. A razão nos-la indica e os espíritos a ensinam. É muito difícil viver a vida na Terra se não tivermos um sentido que nos leva para além da Terra. Dependendo de onde nascermos, dependendo das dores que enfrentarmos, dependendo das perdas que nos apresentarem no caminho, eu pessoalmente diria que é quase insuportável. E que a gente muitas vezes ficaria à beira de se perguntar: para que quero viver um dia a mais? Mas vem a reencarnação e é como se desse uma daquelas duchas que eu tomei hoje, deliciosa, que lava a alma. Porque a reencarnação pacifica nosso coração. Quando a gente assiste ou vive aqueles dramas mais cabeludos, é a reencarnação que nos põe em pé. Quando a gente vê uma mãe passar pela dor da perda de um filho, que para mim é a dor mais terrível que a gente pode experimentar na Terra, e nós tivemos a oportunidade de assistir isso com o irmão do Jorge, se não fosse a reencarnação e a doutrina espírita, dificilmente a gente encontraria motivos para continuar a viver, ainda que a gente se arrastasse pela vida. A reencarnação nos foi trazida por misericórdia divina, porque o fato é que talvez a gente nem tenha entendimento moral para conseguir assimilar de verdade o que ela representa. Talvez a gente não esteja ainda nem em condição de nível evolutivo para tirar o proveito dela que a gente poderia. Por isso que eu comecei com essa provocação. O que eu faço com a lei da reencarnação?
Porque a gente usa a reencarnação a partir do que a reencarnação faz por mim. Ela me alivia nas minhas dores, naqueles momentos mais agonizantes. Ela me dá esperança de continuar quando eu estiver caída, com dificuldades. Ela me mostra a justiça quando eu me achar a pessoa, o ser humano menorzinho da Terra. Isso a lei da reencarnação me faz. A minha provocação é que a gente já comece a exercitar um nível a mais. E eu, o que faço por ela, com ela, a partir dela. A reencarnação é misericórdia divina, porque ela já está na Terra há muito tempo. Ela foi resgatada, ela foi restaurada, revitalizada pelo Espiritismo. Mas nós temos conhecimento de muitos povos e outras civilizações que de uma ou de outra forma, e talvez mais por revelação, já tinham se dado conta da lei da reencarnação. Se hoje, com tanta tecnologia e informação que temos, ainda assim não compreendemos direito o que muda na nossa vida, já que a gente entendeu de verdade a lei da reencarnação, para que servia a lei da reencarnação há 2, 3, 4 mil anos atrás? Mas já existia nas antigas civilizações dados que estão registrados mostrando que pelo menos parte daquela civilização já trabalhava com a reencarnação. Por exemplo, na Índia, os hindus que sabemos que terem vindos, né, de capela. No livro Vedas existe uma passagem, olha que linda, é poética. Há uma parte imortal do homem, que é aquela, Agni, que cumpre aquecer teus raios, inflamar com teus fogos. De onde nasceu a alma? Umas vêm para nós e daqui partem. Outras partem e tornam a voltar. De uma maneira poética, eles demonstravam que a Terra é só um lugar de passagem. Um lugar aonde as almas se aprimoram. Umas aprimoradas não precisam voltar. Outras tornam para continuar a sua evolução. Quando o corpo entra em dissolução, se a pureza é o que o domina, a alma voa para as regiões desses seres puros, que têm o conhecimento do Altíssimo. Mas se é dominado pela paixão, a alma vem de novo habitar entre aqueles que estão presos às coisas da terra. Puxa vida, né? E a gente lê o Espiritismo e para a gente parece uma coisa tão nova. Mas a misericórdia divina já vem trazendo esse calmante pro desespero quando a gente não encontra sentido na vida. Há muitos milhares de anos, trazendo o acalento, calma. Tem lógica nisso, tem sentido, tem perfeição em tudo o que acontece. Mas podemos também trazer o antigo Egito, que diz assim: o destino do espírito humano tem duas fases: cativeiro na matéria e ascensão na luz. As almas são filhas do céu e a viagem que fazem é uma prova. Na encarnação perdem a reminiscência de sua origem celeste. Cativas pela matéria, embriagadas pela vida, elas se precipitam como uma chuva de fogo, com estremecimentos de volúpia através da região do sofrimento, do amor e da morte, até a prisão terrestre em que tu mesmo gemes, e em que a vida divina parece-te um sonho vão.
Olha que lindo. Às vezes parece que a gente tem, nós que não somos nada médiuns, parece que de vez em quando nós temos um lapso e a gente percebe esse lugar alto, essa espiritualidade de luz. E é uma sensação que nunca mais a gente esquece. Depois a gente cai de novo, despenca de novo nessa matéria densa. E é esse esforço para ficar mais tempo lá do que cá, até que a gente possa só estar lá, que a reencarnação permite. As almas inferiores e más ficam presas à terra por múltiplos renascimentos. Porém, as almas virtuosas sobem, voando para as esferas superiores, onde recobram a vista das coisas divinas. Impregnam-se com a lucidez da consciência esclarecidas pela dor, com a energia da vontade adquirida pela luta. Índia, Egito, mas também Pitágoras falou sobre isso, na antiga Grécia. Por 30 anos ele estudou as questões do espírito. E uma das crenças de Pitágoras é o que ele chamou de drama da vida, que era o quê? A queda da alma humana, seu cativeiro na carne, seus sofrimentos e lutas, e sua reascensão gradual, seu triunfo sobre as paixões e sua volta à luz. Também afirmava que a evolução material dos mundos e a evolução espiritual das almas são paralelas e concordantes, totalmente alinhados com o pensamento espírita. Evoluímos todos, o ser humano, a matéria e o espírito. Nos depuramos, matéria e espírito, enquanto estamos mergulhados aqui. E o próprio Jesus, e eu fico imaginando Jesus sabendo da reencarnação, mas de novo, é como se a gente estivesse lá na 5ª série e fizesse uma pergunta para o professor, e o professor pensasse assim, puxa vida, para eu responder eu vou ter que citar cálculo 1. Cálculo 1 vai ser lá no 1º ano da faculdade. Ele está na não é nem 5ª série, né? Ele está no 6º ano. Como é que eu vou falar, mas não vou falar? Eu vou falar, mas não posso explicar. Não adianta eu querer explicar, porque ainda não vai dar para entender. Era Jesus com a gente. Mas ele não deixou de falar. De forma simbólica, ele deixou a mensagem nesse trecho clássico, às portas da Cesareia de Filipe. Quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram, uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Pronto. Os apóstolos estavam cogitando que Jesus era, além de ser Jesus, ele era ao mesmo tempo um outro profeta anterior. Como é que pode 2 seres, 2 pessoas ocuparem o mesmo corpo? Só se não forem 2 pessoas distintas, mas 2 experiências de um mesmo espírito. Pronto. Não tem como explicar, eles estavam cogitando isso. E Jesus não falou, nossa, mas que absurdo o que vocês estão falando. Como assim? Que vocês acham o quê? Que uma pessoa vai e volta? Não. Em verdade vos digo que entre os que... Um outro trecho. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior que João Batista. E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Eles estão fazendo que nem a gente. Ô Raul, conta aí para mim, quem você foi na vida passada? Será que você foi fulano? Será que você foi ciclano? São eles conversando. Então a humanidade fala do retorno à carne pela mesma consciência há muito tempo, depois da passagem do próprio Nicodemos, que aquele que nasce do espírito é diferente do que nasce da carne. Sempre conversando a respeito desses 2 lados da vida. Do quanto que a presença espiritual se manifesta na corporal, inclusive repetindo experiências. Mas nós temos também próximos de nós
outros tipos de informações que nos chegam. Muitos estudiosos teve um período em que isso estava em alta e chamou a atenção de muitos pesquisadores na Terra. E por aquelas décadas, 70, 80, se eu não estiver enganada, 90, se falou muito sobre isso. Muitos autores faziam as tais hipnoses ou espontaneamente as pessoas contavam, porque se lembravam com riqueza de detalhes. E esses pesquisadores, psiquiatras e outros pesquisadores e não religiosos foram investigar. Ah, você diz que você é essa pessoa que nasceu em tal lugar, eu vou lá para ver se existiu. Se existiu esse nome, se morava nesse lugar, se tinha essa família. E muitos, o clássico que a gente conhece, Ian Stevenson, que conseguiu coletar mais de 2.600 casos de crianças que lembravam das suas vidas. Além dele, Carl Miller, Jim Tucker, mais perto, Brian Weiss, e mais perto, um livro que acho que saiu entre 2015, não me lembro bem, chama A Volta. Não me lembro do autor, mas narra a história de um pai cético que fica perdido com o filho por causa do terror noturno, das histórias que ele contava. E essa criança começa a detalhar. Ele ganhava um aviãozinho, queria só avião. E a primeira providência dele era quebrar a hélice do avião. E o pai ficava indignado com aquilo. E ele acordava toda noite em choque. Quando ele começa a contar, a conseguir se expressar, ele diz: o avião caiu, o avião caiu. E para encurtar a história, não sei nem se não virou filme ou algum documentário, acho que documentário, A Volta. Se vocês têm curiosidade para saber de histórias de reencarnação, livro delicioso de ler. E o menino lembrou de tudo, gente, a ponto dele ir para um encontro de veteranos da Segunda Guerra e ele reconhecer os amigos pela voz. Ele escutou a voz de um senhor que já era velho e ele chamou, porque ele escrevia, quando ele começa a escrever, ele escrevia o nome dos amigos, que eram os parceiros dele, os soldados que lutaram junto com ele. Eles conseguiram descobrir onde o avião dele caiu, lá no mar do Japão. Eles foram até o lugar, estou resumindo a história, já dei spoiler, já contei o final do livro. E eles acharam o tal do avião. Ele sabia detalhes mecânicos. A história é linda porque é muito rica de detalhes. Mas tantas e tantas outras histórias. E interessante porque a gente começa a entender a relação entre as vidas. Como a gente carrega. E nesse livro específico de Ian Stevenson, uma coisa que me intrigou foi, de vez em quando ele narrava uma história de uma pessoa que tinha, por exemplo, tem um dos casos que eu até destaquei aqui, esse Sikh Lal, ele nasceu na Índia. E ele tinha um problema físico, ele nasceu sem os dedos das mãos. Agora eu pergunto, você é mãe, você espera seu bebê. Você vai amar seu bebê do mesmo jeito e talvez você vai ser mais protetiva ainda se ele vier com alguma necessidade. Mas é para encucar. Por que meu filho nasceu sem os dedos? E essa criança contou para a mãe, quando ela estava indignada. E contou, próximo dos 2 anos de idade, que ele havia matado sua esposa na outra vida. Mas de vez em quando, a marca de nascença é a marca de alguém que sofreu o atentado. E isso é intrigante, porque faz sentido. Eu, por culpa, atrofio. Por culpa, não quero que esse braço faça de novo. Tem outros casos também de alguém que matou e o braço saiu com algum tipo de dificuldade. Parece que eu estou falando... Não é? É melhor entrar na vida sem os olhos, sem as mãos, sem os pés, do que por ele acabar se prejudicando? Mas outras vezes a pessoa que tinha sido prejudicada
ela que nascia com o sinal de nascença. Eu estou trazendo isso para a gente entender que não é tão simples quanto a gente acha. Porque a gente adora usar a tal da lei da reencarnação, falando assim, você nasceu assim, já sei o que é. Na outra vida, e já solto uma hipótese. Não sei. As leis são tão complexas, são tantas variáveis envolvidas, que a gente não pode arriscar nada, a gente só pode dizer que tem relação. Porque isso, as pesquisas aqui, todas mostraram algum tipo de relação na marca que eu trago, na característica que eu chego com as minhas vidas anteriores. Sempre existe algum tipo de referência. Essas são curiosidades. São provocações para a gente perceber que está diante do nosso nariz. Mas como não temos ainda uma condição moral, isso não é natural. Questionamos, duvidamos, adoramos esses montes de casos que tem aqui. Parece que eu preciso da comprovação, eu preciso da comprovação, eu preciso da comprovação. De vez em quando dá uma pontadinha ainda de, mas será que? E tantas pessoas se recusam e acham uma bobagem tudo isso que a gente está falando. Somos todos esquizofrênicos, psicóticos, neuróticos. Muita gente explica de outras formas o que a gente explica pela lei da reencarnação. O Raul acabou de ser lembrado por alguém que passou por ele, quando o Raul faz aquela frase que acho que o espiritismo inteiro sabe. Espiritismo não é para quem quer, é para quem aguenta, é para quem dá conta. A lei da reencarnação é mais ou menos isso. Não é para quem quer, é para quem já tem condição, eu diria que de aceitar. E por que de aceitar? Porque ela vai trazer, a não ser que eu fique na superficialidade, achando bonitinho os casos contados das experiências passadas, de quem lembra, de quem foi, de quem não foi. Se eu quiser aprofundar e não ficar só nessa superficialidade, e se eu quiser aceitar que a lei da reencarnação me modifique, para que a partir dela eu possa ser alguém mais direcionado para o progresso, então eu vou me dar conta que, com a reencarnação, eu posso, primeiro, compreender melhor a vida. Homem-Aranha nos ensinou grandes poderes, grandes responsabilidades. A gente não sabia disso quando a gente aceitou acreditar na lei da reencarnação. Então, hoje nós vamos sair daqui conscientes. Já que eu sei da lei da reencarnação, eu compreendo melhor a vida. Se eu compreendo melhor a vida, não dá mais para ser vítima. Não dá mais para ficar no papel de vitimização. Grandes poderes, grandes responsabilidades. Se eu acredito na lei da reencarnação, eu sei que agora eu posso planejar. Eu posso fazer planos. Porque se não der para fazer agora, eu faço na próxima. Eu consigo começar a interferir na minha vida. E se eu posso planejar, não dá mais para alegar, me acomodar na preguiça. Eu tenho tanta coisa para resolver nessa vida, que é melhor não fazer nada. Mas na situação que eu sou um pobre desgraçado de tantos jeitos, que não adianta fazer nada. Já não dá mais para ficar na preguiça. Começa levantando. Se nessa vida você conseguir só ficar em pé, já tá bom. Na próxima você já entra de pé nela. Então dá para planejar. Não dá mais para ficar na preguiça e na acomodação, dizendo que o negócio é tão difícil que não vai dar tempo de fazer mudança nenhuma numa única vida. Se eu acredito na lei da reencarnação,
Eu agora sei que sou responsável pela minha vida. Se eu sou responsável pela minha vida, show, projeção. Não tem mais espaço para buscar culpados. Foi meu pai, minha família, a falta do pai, o excesso do pai, foi a cultura, a educação, o governo, a religião, não dá mais. Porque agora eu sou o responsável. Se eu nasci naquela família, eu vim porque eu vim com as minhas perninhas chegando até ela, era o que eu precisava, é o que eu gerei, é com base nas minhas escolhas, então eu posso me responsabilizar. Não dá mais para ficar projetando e nem buscando culpados. Se eu acredito na lei da reencarnação, eu agora posso usar o livre-arbítrio, porque já não tem mais a história de que, mas eu fiz porque todos fazem. Mas viver na Terra é assim. Você quer que eu faça o quê? Nade contra a correnteza? Para quê? Agora tem um para quê. Agora tem um para quê. Então, eu saio da imaturidade, do copião que faz porque todo mundo fez, que segue o que todo mundo faz. Eu saio dessa massificação, porque eu me responsabilizo por mim, então agora eu vou usar o meu livre-arbítrio. Não vou cair na armadilha da porta larga, não. Porque na próxima vida volto eu tudo de novo. Não. Vou aproveitar bem o meu livre-arbítrio e vou fazer boas escolhas. E se eu acredito na lei da reencarnação, eu posso agradecer por tudo. Porque essa reencarnação é misericordiosa. Porque ela é preparada com base no que eu posso carregar. Eu não vou ter um fardo maior do que eu sou capaz. Então só agradece. Quando o negócio estiver ruim, agradece, porque provavelmente ele deveria ser pior. Mas a reencarnação é misericórdia divina, que quer nos erguer. Ele não jogaria algo tão pesado que nos afundaria, porque não é o objetivo dele. A gente faz isso com o filho. Filho quer ajudar a carregar alguma coisa. Você faz o quê? Você dá alguma coisa simbólica para ele entender que ele está participando. Mas você não dá uma coisa que ele não vai conseguir carregar. Imagina Deus. Então é isso que a reencarnação deveria nos trazer. Chega de, é falta de sorte, é excesso de sorte, é azar, é acaso, é assim mesmo, é desse jeito, deixa a vida levar. Não. Eu acredito na doutrina da reencarnação, acredito que sou espírito imortal. Então eu compreendo como se vive, posso planejar a minha vida, me responsabilizando pelo que fiz e fazendo bom uso do livre-arbítrio do que vai vir a fazer. E devo agradecer por cada detalhe da minha vida. Seja esse detalhe agradável ao ego, seja esse detalhe desagradável ao ego. Eu sei que a reencarnação preparou para mim, com perfeição, a melhor condição de reencarnação, para que eu tivesse as melhores chances de evoluir mais rápido em menos tempo. Se eu usar a reencarnação a favor e não quiser apenas ser beneficiado com os efeitos colaterais que ela nos oferece. Eu já falei muito, porque eu sei que nós viemos aqui para ouvir o Raul. Então agora eu passo a palavra para você, nosso mestre querido. Meus amigos, meus irmãos, é bom estarmos aqui com vocês. A encarnação
é uma lei notável. Essa lei notável põe-nos a refletir. Nossos filhos, todos os pais têm adoração por seus filhos. Muitos não. Muitos pais têm horror aos filhos. Muitos filhos têm adoração pelos pais. E muitos filhos têm horror aos pais. Porque a Cris leu aqui. Nossos filhos não são nossos filhos, diria o poeta indiano. Muitos filhos nascem para quê? Para evoluir. E esses pais, para que esses pais? São filhos que têm responsabilidade na reencarnação. Os pais devem ter responsabilidade sobre educação dos filhos. Vemos, entanto, muitos pais, esse menino veio para me corrigir. Não pode. Os pais devem ser os professores dos filhos. Pode ser, ao longo do tempo, os filhos têm capacidade para ajudar aos pais. Agora, os pais têm responsabilidade sobre a educação dos filhos. Muitos filhos têm adoração
pelo pai, não da mãe, pelos pais. Entanto, muitos filhos têm adoração pelas mães, não pelos pais. A encarnação explica muitos filhos têm adoração pelo pai, porque esses pais estão amigos dos filhos, estão desde prístinas eras. Muitos pais têm adoração pelos filhos, porque esses filhos são amigos seus do passado. Amigos não quer dizer boa praça. Muitos pais que foram amigos dos filhos da encarnação passada pode ser amigo da droga, amigo do bando, amigo da orgia. Por isso, esses pais são amigos dos filhos. Esses pais terão que provarem que estão mudados. Esses pais sofrem com esses filhos. Agora, não mais para a droga, não mais para o bando. Entanto, as mães que adoram os filhos e os filhos não adoram as mães, porque as mães são contraponto da vida dos filhos com o marido, os filhos com o pai. A mãe estava certa
para educar os filhos. Os filhos não querem essa educação da mãe. O pai, deixa o garoto. Deixa o garoto. A mãe, não deixo. É minha obrigação. Quando temos a lei da encarnação, quando temos a luz do Espiritismo, podemos caminhar em paz. Eu estava numa cidade de São Paulo, muitos anos. Eu estava fazendo um seminário de jovens. Um jovem, na fase das perguntas, um jovem me perguntou: Raul, eu não nasci porque eu não queria nascer. Meus pais são culpados pelo meu nascimento. Eu não nasci, eu não pedi para nascer. Eu não pedi para nascer. Os colegas aplaudiram. Quando eu estava escutando o jovem ao lado estava o espírito Ivan de Albuquerque. Raul, você fala para ele não pediu, ele implorou para nascer. Quando vemos o jovem despestado, eu não pedi para nascer, agora meus pais aguentam comigo. Não, você pediu, você implorou. Quando o espírito está no plano espiritual, ele vê as coisas mais claras. Ele sabe que se não for da encarnação, ele não vai progredir. Agora,
nasce o Espírito na terra. Eu não pedi para nascer. Pediu, você implorou. Por isso, os pais espíritas não briguem com os seus adolescentes. Ri só. Você não pediu? Tudo bem, tudo bem. Muitos filhos nascem com doenças terríveis que não têm cura. Doenças feitas por eles. Porque feito por ele não tem cura na terra. Muitos filhos nascem com uma doença que só na terra. Uma criança na terra que tem. Não tem mais laboratório, não tem mais pesquisas. Agora, depois desse caso, os pesquisadores vão fazer essas pesquisas. Vejo na televisão muitos pais chorando, pedindo para os governos. Por quê? Essa doença, quando tem um remédio, esse remédio é com um preço que a classe média não pode comprar. Só na terra. Nós, na terra, somos alunos. Outros são professores. Agora, Jesus Cristo nos abriu esse celeiro de bênçãos para que nós estudemos a doutrina espírita, estudemos
reencarnações. Nós estamos vendo muitos pais que têm medo dos filhos. Como? Muitos pais têm medo dos filhos. A doutrina nos diz: os pais são missionários da educação dos filhos. Missionários. Quando vemos nos shoppings as crianças num berreiro enorme, eu quero. E a mãe fica em desespero. Eu quero. Os pais são missionários. Meus irmãos, meus amigos, reencarnação é verdade. A encarnação é verdade. Quero dividir com vocês uma notícia da minha vida. Há 13 anos eu estava num avião para Nova York e o AVC me pegou no céu. O pretinho não pôde mais falar. O pretinho não pôde mais se mexer no banco do avião. Eu vi a minha mãe no avião. A minha mãe era um espírito, me deixou com 4 anos. A minha mãe orando e meu guia, o Camilo, eu queria que ele me explicasse: eu vou morrer. E o Camilo não me explicou nada. Ele sumiu. Que guia é esse, meu Deus? O médium está morrendo e o guia vai embora. No entanto, o Camilo veio com Dr. Bezerra. Agora, meu filho, você faz essa pergunta a ele. Aí eu perguntei ao Dr. Bezerra: eu vou morrer?
E o doutor Bezerra: agora não, Raul, agora não. Depois, eu estava no hospital, depois eu fui a São Paulo, e um dia perguntei ao Camilo: por que o senhor foi procurar doutor Bezerra? Meu filho, o doutor Bezerra é a avalista da sua encarnação. Muitos de nós temos um avalista. O meu guia não sabe que eu vou morrer ou não. Só um avalista sabe. Por isso, eu estou aqui 13 anos, agora eu estou falando um pouquinho bem. Avalista. No plano espiritual, tem professores, avalistas. Todos nós temos um avalista. Não podemos brincar com essa avaliação. Não podemos brincar com essa reencarnação. Muitos já foram e eu fiquei. Compromissos, muitos compromissos. Quando eu chego à nossa escola, fico vendo as crianças, quanto compromisso que eu tenho nessa encarnação. Todos nós temos compromissos. Muito cuidado, meus irmãos. Nosso avalista estão nos observando. Eu posso morrer agora ou fico enfermo. Ou. Na encarnação, aprendemos muito. Aprendemos a como lidar com as dores. Nossa encarnação, aprendemos muito. Por isso, quero agradecer a vocês por essa noite
gloriosa. Quero agradecer a vocês pela noite de bênçãos. Quero agradecer à diretoria do Centro Espírita de Caridade, Dias da Cruz. Quero agradecer a Jesus. Pela nossas vidas. Vamos agradecer, meus irmãos, no falar do Paulo, agradecer muito. Muito obrigado a vocês. Assim seja. Muito obrigado. Somos nós que agradecemos. Nosso coração transborda de gratidão por cada um que está aqui conosco nesta noite de luz e também de aprendizado. Nosso muito obrigado aos nossos palestrantes, ao Raul, à Cristiane, que vieram de longe nos brindar com todas essas palavras. Mais uma vez agradecemos a todos os voluntários do Dias da Cruz, apoiadores deste evento, SD Live Produções, também Razão Info, Floricultura Mil Flores, 9ª Região Federativa do Rio Grande do Sul e Livraria Espírita Antonina Xavier. Nós lembramos que ao final agora da palestra, o Raul e a Cris estarão à disposição para aqueles que quiserem autografar os seus livros, dar um abraço, uma palavra fraterna. Lembramos que amanhã, a partir das 9h30 da manhã, a Cris e o Raul estarão na rádio Uirapuru, no programa Sem Segredo, onde vão abordar então a reencarnação e a imortalidade da alma. Falamos muito sobre educação dos filhos. Amanhã também é uma data muito importante para nós do Dias da Cruz, porque nós iniciamos novamente a evangelização das crianças, os estudos para o juventude. As inscrições estão e seguem abertas o ano inteiro pelo site do Dias da Cruz, www.diasdacruz.org.br. Gestantes, bebês, crianças, adolescentes e jovens, todos convidados a estudar o Espiritismo. Mais uma vez o nosso muito obrigado a todos. Esta palestra vai estar disponível no Facebook do Dias da Cruz e logo mais nós vamos subir então para o YouTube também, Dias da Cruz Passo Fundo. A todos o nosso muito obrigado e bom retorno aos seus lares.